Olá, turma, tudo bem? Mais uma vez aqui, né, para a gente falar sobre esse assunto que está sendo tão edificante para a nossa vida, porque o falar em línguas é isso, né? É edificação no nosso espírito, é edificação na nossa vida espiritual, todos os benefícios, né, que o Espírito Santo tem concedido para nós através dessa prática, dessa ferramenta de edificação que é o falar em línguas. A gente já tem compreendido boa parte dela durante esses 11, né, capítulos que a gente já leu do livro. Hoje é a nossa 12ª aula, capítulo 12, e o tema que a gente vai falar hoje, outro benefício, né, do falar em línguas, de tantos que a gente já tem falado, é a área da intercessão. Gente, como é precioso saber que através do falar em línguas, dessa oração, dessa prática, nós podemos muitas vezes estar em períodos de intercessão, em gemidos inexprimíveis do Espírito, né? E a gente vai compreender um pouquinho mais sobre isso nessa 12ª aula, nesse capítulo 12. Então, falando sobre intercessão. Vamos começar? Então, a leitura começa assim. Em 1961, em Franca, estado de São Paulo, a pastora Lígia de Souza, de Londrina, provou o poder de intercessão que há na oração em línguas, de uma forma tal que jamais viria a esquecer. Na ocasião em que me relatava a experiência, disse que o que presenciou há mais de 30 anos ainda faz valorizar a intercessão em línguas até hoje. Foi durante uma campanha realizada na igreja que recebi a presença de um evangelista de fora que tudo aconteceu. Lígia chegou antes do culto e foi tomada de forte impulso para descer ao porão onde costumavam reunir-se para orar e interceder. Tão logo o fez, começou a chorar e gemer com dores de parto, falando em línguas o tempo todo. Não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que estava intercedendo por alguém. Em meio à oração, Deus lhe mostrou o líder de mocidade e ela entendeu que orava por ele, mas ainda sem saber o porquê. Orou em línguas até sentir o alívio daquele peso de intercessão, que quando veio trouxe consigo uma manifestação de gozo. Quando subiu à igreja, o culto já havia terminado. Tão entretida estivera na oração que nem viu o tempo passar. Perguntou ao marido acerca do rapaz e soube que ele não estivera no culto. Se a história terminasse aqui, talvez fosse semelhante a muitos momentos que você e eu já tivemos intercedendo em línguas sem saber porquê. E acabamos não os valorizando tanto por não vermos os resultados. Mas o Senhor permitiu que a irmã Lígia soubesse o que aconteceu. E isso deve estimular a nós todos a obedecer aos impulsos de oração que o Espírito Santo traz. No dia seguinte, ao meio-dia, bateram na porta da casa do casal e o pastor Samuel, esposo da Lígia, foi atender. Abrindo a porta, deparou-se com aquele líder de mocidade com uma lata de formicida na mão. Revelou que na hora do culto ele ia suicidar-se, pois já não aguentava os problemas familiares e achava-se em grande desespero. Mas no momento em que ia ingerir o veneno, ouviu a voz do Espírito Santo dizendo que ele não estava sozinho, que naquele exato momento alguém estava intercedendo por ele e que Deus o ajudaria a sair daquela situação. Ele cobrou ânimo, desistiu do suicídio e viu Deus trazer-lhe livramento. Além de ser poupado em vida sem perder sua salvação, esse rapaz é hoje um pastor. Aquele que o diabo tentou destruir compõe as fileiras do exército do Senhor, porque alguém intercedeu em línguas sem entender o que acontecia. Aleluia! A palavra de Deus declara que o Espírito intercede por nós. É parte de seu ministério em nossas vidas, tanto que as Escrituras o denominam como o Espírito de súplicas. Isso está lá em Zacarias 12:10. Não há como separá-lo do assunto da oração. Romanos 8, 26 e 27 diz: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Isso está lá em Romanos 8, 26 e 27.
Falamos sobre vários tipos de oração: a ação de graças, orar o plano de Deus e orar contra a fraqueza da carne, mas este é um tipo de oração e é um posicionamento em favor de outras pessoas e não de nós mesmos. E interceder em línguas é algo que podemos fazer intencionalmente. Quando quero orar por determinado assunto ou pessoa, sem saber como fazê-lo, peço ao Senhor que me guie em oração específica por aquele assunto e então oro em línguas por aquilo, crendo que o Espírito Santo está me ajudando a orar. Porém, houve momentos em que nem sequer planejava orar e o Espírito me impulsionou a fazê-lo. É impressionante como o Espírito Santo pode mover-nos a orar em situações de emergência e grande necessidade. E coisas inéditas podem ter seu lugar se nós nos rendermos ao Senhor. Então ele começa o capítulo 12 falando sobre esse tema intercessão e ele prefere começar contando um testemunho de uma pastora de Londrina, onde ela teve essa experiência de começar a orar em outras línguas, orar no Espírito Santo e sentiu esse grande impulso de que ela estava intercedendo por alguém. A oração em línguas estava diferente, a forma com que ela estava intercedendo ali naquele momento estava diferente, então ela sabia que o Espírito Santo estava conduzindo aquela oração de intercessão por alguém, mas ela não sabia por quem. Quando nós oramos em outras línguas, nós não sabemos o que estamos orando, nós não sabemos as palavras que estamos falando, nós não entendemos e compreendemos essa linguagem sobrenatural, mas nós temos convicção e fé, porque a palavra de Deus diz que nós estamos orando o que convém, o que realmente o Espírito quer que a gente ore, e isso é o mais importante. E na área da intercessão, ainda mais, porque muitas vezes nós não sabemos o que orar, por quem orar e em que propósito orar, mas o Espírito Santo sabe. E quando ele nos leva ao nível de intercessão em línguas, então essa oração, essa intercessão passa a ser eficaz para o propósito o qual o Senhor está nos enviando. E aqui foi a salvação, o evitar de um suicídio na vida de um jovem. É um testemunho que nos edifica muito, que nos leva a pensar a respeito do quanto essa prática, do quanto essa intercessão em outras línguas pode fazer a diferença, tanto na minha vida, quanto na vida de outras pessoas que o Espírito Santo quer que eu interceda. A chave mestra, vamos continuar aqui. Harold McLary, pastor sênior da Comunidade Vida em Guarapuava, Paraná, recebeu uma visão de Deus que revolucionou sua vida de oração, em especial a intercessão. Isso aconteceu quando ainda morava em Gana, na África, antes de ter vindo ao Brasil. A experiência está em harmonia com o ensino bíblico e serve-nos de exemplo. Ele a relatou assim: uma das maiores revelações de Deus para minha vida aconteceu quando ainda eu era adolescente. Eu fazia parte de um ministério jovem em ascensão no meu país e tínhamos experimentado muitos milagres de Deus, transformações de vidas, curas e libertações. Estávamos nos preparando para algo bem maior na obra de Deus quando me ocorreu esta experiência marcante. Certa tarde, em meu quarto, estava orando e buscando ao Senhor em favor do ministério, quando de repente o quarto se encheu da presença sublime do Senhor, Jesus, e fui literalmente lançado no chão, cerca de uns 3 metros de onde eu estava. Essa foi a primeira vez que eu caí na presença de Deus e foi de uma forma inesperada. Ao cair no chão, eu fui levado pelo Espírito Santo numa visão para um castelo, uma fortaleza enorme, como dos tempos antigos. Nessa fortaleza havia muita gente presa em várias salas e cômodos. As pessoas estavam tristes e angustiadas e me pareciam como nos tempos da escravidão, quando muitos negros eram maltratados e acorrentados, sofrendo todo tipo de dores enquanto aguardavam em fortalezas nas praias os navios que os levariam longe das suas terras. Eu vi muita gente de várias cores e classes sociais, acorrentada e presa atrás das portas nessa grande fortaleza, e pude perceber a angústia e a tristeza nos seus olhos. De repente, eu me vi junto aos irmãos do ministério na entrada do portão principal dessa fortaleza,
e eu estava como uma pequena chave na minha mão. Logo entendi que estávamos ali para libertar toda essa gente oprimida, mas parecia-nos uma tarefa impossível, uma vez que nós tínhamos apenas uma pequena chave nas mãos e as portas e correntes que prendiam as pessoas eram muitas e de todo tipo de fechaduras que se pode imaginar. Então, o Senhor falou conosco, mandando-nos usar essa mesma chave para libertar o povo. E para minha surpresa, as portas e todas as correntes e fechaduras abriam-se quando colocávamos e girávamos a chave. O povo que estava preso foi liberto e então a visão acabou. Levantei-me do chão e assentei-me na cama, pensativo no que acontecera, e estava ainda assustado quando Deus começou a falar comigo no meu interior, no meu espírito. Deus me falou que estávamos no limiar de um rompimento tremendo no nosso ministério, quando veríamos muitas vidas libertas e transformadas para o seu reino, e que o meio para trazer isso à realidade já estava em nossas mãos. Eu perguntei que meio era esse, e o Senhor me respondeu que esse meio era a chave que ele me mostrara na visão, e acrescentou que essa chave era o que chamamos de chave mestra. Os antigos tinham o costume de ter uma chave guardada que abria todas as portas da casa em momentos de emergência. Essa chave era chamada chave mestra, porque com ela se abria qualquer porta, a despeito de todo tipo de fechadura. Deus então me disse que há várias chaves no reino para todo tipo de propósito, e que já havíamos aprendido a lidar com algumas dessas chaves, com grande êxito, mas existia uma chave especial que ele deu à sua igreja e que é capaz de abrir todas as portas diante de nós e trazer resultados que nunca antes imaginamos. Deus me falou que poucos cristãos têm usado essa chave e mais ainda, que a maioria nem sequer sabe dessa chave e muito menos como usá-la. A chave é a oração no Espírito. Se tomarmos a chave mestra que Deus deu à sua igreja e aprendermos a usá-la, teremos resultados poderosos. Assim como o irmão Harold declarou nessa sua experiência, também creio que a oração no Espírito seja a chave que abre todas as portas, pois ela é feita segundo a vontade de Deus. E a própria palavra nos ensina que quando oramos segundo a vontade de Deus, temos resposta garantida. Isso está lá em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Está lá em 1 João 5, 14 e 15. Orar em línguas é ter certeza, é ter com certeza a resposta de Deus. Por que o pastor Luciano Subirá, nesse capítulo 12, ele nos mostra esse poder da intercessão através de 2 testemunhos? Porque, na verdade, é só a prática, é só o uso dessa ferramenta que vai trazer para a minha vida, para a sua vida e para o nosso momento de intercessão os milagres e os testemunhos que trará edificação para a nossa vida. Tem coisas dentro da palavra de Deus que não adianta ser simplesmente ensinada. Se não for praticada, nós não veremos o resultado disso na nossa vida. Nós não veremos o resultado disso na vida de quem o Senhor deseja alcançar através de nós. Então, a oração em línguas, como uma prática de intercessão, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida que ela existe, que ela é poderosa, mas sem o uso na prática disso, nós não veremos resultado algum na nossa vida de intercessão. Então eu te convido, através desses 2 testemunhos que a pastora Lígia e que o pastor Harold, eles tiveram de ver o milagre acontecer, entendendo que essa chave mestra já está na nossa vida, que a oração em línguas, que a intercessão através da oração em línguas, ela é poderosa para alcançar as vidas que o Senhor deseja alcançar, para livrar as vidas que o Senhor deseja livrar e que nós muitas vezes não sabemos que está na nossa oração, mas o Senhor está nos usando porque nós estamos nos entregando
na oração em línguas através da intercessão. Então eu te convido a gastar tempo do seu dia, nos seus momentos de oração, de deixar o Espírito Santo orar através de você, essa intercessão, esse gemido inexprimível do Espírito, fazendo com que você esteja intercedendo por um país, por uma nação, por um povo, por uma pessoa, por um ministério, pela sua vida, pela vida de líderes, pela vida da igreja, que você possa começar a gerar os sonhos de Deus para a nossa nação, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para a sua vida, para a vida do teu irmão, para a vida do teu marido, para a vida da tua esposa. A intercessão move os céus e a terra em favor do propósito de Deus. Então nós precisamos usar essa ferramenta poderosa, que é essa chave mestra, que é a oração em línguas, para abrir as portas que o Senhor deseja que a gente abra, que a gente libere isso de dentro de nós, através da oração em línguas, crendo que o Senhor está nos ensinando e nos dando essa chave poderosa, que é a intercessão. Deus deseja usar a minha e a tua vida para interceder em prol de propósitos, vidas, situações, e nós então temos esse acesso ilimitado. Quanto tempo nós desejarmos interceder em outras línguas, nós teremos esse acesso diante do Senhor através da oração em línguas. Então, que você possa começar a praticar isso também, essa ferramenta que é a oração em línguas para intercessão. Amém, queridos? Então, 1 João 5, 14 e 15 é uma palavra importantíssima para se entender que quando eu oro, a vontade de Deus é que a minha oração ela é verdadeiramente respondida. Eu tenho uma aula só sobre isso também lá no canal. Se você quiser acessar lá, tem bastante coisa interessante para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre isso. Próximo vídeo, a gente vai estar gravando o capítulo 13, mantendo a lâmpada acesa. Oh, como é maravilhoso entender isso, que essa unção do Espírito Santo sobre a nossa vida mantém a lâmpada do candelabro acesa. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo sobre o capítulo 13. Estamos chegando aí na reta final, né? Capítulo 13, 14, 15 e 16. Se precisar, a gente faz até aí um outro, fazendo um apanhado de todo o assunto, mas são 16 capítulos e nós estamos entrando aí na reta final. Só faltam mais 4 capítulos para a gente compreender o que é essa ferramenta, essa chave mestra que o Senhor já nos deu aí, que a gente falou hoje nesse vídeo, que é a oração em línguas. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.